Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura. Mais um dia com o Senhor, com a palavra, né? Final de semana aí cheio de presença de Deus, descanso, família, comunhão, igreja, né? São tantas coisas que a gente aproveita para fazer, né, no nosso sábado e domingo. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te ministrar de forma muito especial esse final de semana, se assim você se permitir, através da palavra, através de louvores, através de comunhão na mesa com a família, né? Deixa o Espírito Santo ministrar a tua vida da forma que ele desejar nesse final de semana. Se entregue, se abra para ouvir a voz do Senhor em toda e qualquer circunstância. Vamos continuar? A gente hoje no sábado é o 6º dia, né, da semana 4 que a gente está finalizando aí praticamente o livro de Gênesis. Esse final de semana a gente já entra na reta final, nos últimos capítulos. Então a gente vai ler hoje, sábado, dia 27 de janeiro, 43, 44 e 45 de Gênesis. Então vamos começar com 43. 43 diz assim: a fome continuava rigorosa na terra. Assim, quando acabou todo o trigo que os filhos de Jacó tinham trazido do Egito, seu pai lhes disse: voltem e comprem um pouco mais de comida para nós. Mas Judá lhe disse: o homem nos advertiu severamente: não voltem à minha presença, a não ser que tragam o seu irmão. Se enviares o nosso irmão conosco, desceremos e compraremos comida para ti. Mas se não enviares conosco, não iremos, porque foi assim que o homem falou: não voltem à minha presença, a não ser que tragam seu irmão. Israel perguntou: por que me causaram esse mal, contando aquele homem que tinha um outro irmão? E lhe responderam: ele nos interrogou sobre nós e sobre nossa família, e também nos perguntou: o pai de vocês ainda está vivo? Vocês têm outro irmão? Nós simplesmente respondemos ao que ele nos perguntou. Como poderíamos saber que ele exigiria que levássemos o nosso irmão? Então disse Judá a Israel, seu pai: deixa o jovem ir comigo e partiremos imediatamente, a fim de que tu, nós e nossas crianças sobrevivamos e não venhamos a morrer. Eu me comprometo pessoalmente pela segurança dele. Podes me considerar responsável por ele. Se eu não o trouxer de volta e não o colocar bem aqui na sua presença, serei culpado diante de ti pelo resto da minha vida. Como se vê, se não tivéssemos demorado tanto, já teríamos ido e voltado 2 vezes. Então Israel, seu pai, lhe disse: se tem que ser assim, que seja. Coloquem alguns dos melhores produtos da nossa terra na bagagem e levem-nos como presente ao tal homem. Um pouco de bálsamo, um pouco de mel, algumas especiarias e mirra, algumas nozes de pistache e amêndoas. Levem prata em dobro e devolvam a prata que foi colocada de volta na boca da bagagem de vocês. Talvez isso tenha acontecido por engano. Peguem também o seu irmão e voltem àquele homem. Que o Deus Todo-Poderoso lhes conceda misericórdia diante daquele homem, para que ele permita que o seu outro irmão e Benjamim voltem com vocês. Quanto a mim, se ficar sem filhos ficarei. Então os homens desceram ao Egito, levando presente, prata em dobro e Benjamim, e foram à presença de José. Quando José viu Benjamim com eles, disse ao administrador de sua casa: leve estes homens à minha casa, mate um animal e prepare-o. Eles almoçarão comigo ao meio-dia. Ele fez o que lhes for ordenado e levou-os à casa de José. Eles ficaram com medo quando foram levados à casa de José e pensaram: trouxeram-nos aqui por causa da prata que foi devolvida às nossas bagagens da primeira vez. Ele quer atacar-nos, subjugar-nos, tornar-nos escravos e tomar de nós os nossos jumentos. Por isso dirigiam-se ao administrador da casa de José e lhe disseram, à entrada da casa: ouça, Senhor, a primeira vez que viemos aqui foi realmente para comprar comida, mas no lugar em que paramos para pernoitar, abrimos nossas bagagens e cada um de nós encontrou a prata que tinha trazido na quantia exata. Por isso a trouxemos de volta conosco, além de mais prata para comprar comida. Não sabemos quem pôs a prata em nossa bagagem. Fiquem tranquilos, disse o administrador. Não tenham medo, o seu Deus, o Deus de seu pai, foi quem lhes deu um tesouro em suas bagagens, porque a prata de vocês eu recebi. Então soltou Simeão e o levou à presença deles. Em seguida os levou à casa de José, deu-lhes água para lavarem os pés e forragem para os seus jumentos.
Eles então prepararam um presente para a chegada de José ao meio-dia, porque ficaram sabendo que iriam almoçar ali. Quando José chegou, eles o presentearam com o que tinham trazido e curvaram-se diante dele até o chão. Ele então lhes perguntou como passava e disse em seguida: Como vai o pai de vocês, o homem idoso de quem me falaram? Ainda está vivo? E eles responderam: Teu servo, nosso pai, ainda vive e passa bem. E curvaram-se para prestar-lhe honra. Olhando ao redor e vendo seu irmão Benjamim, filho de sua mãe, José perguntou: É este o irmão caçula de quem me falaram? E acrescentou: Deus lhe conceda graça, meu filho. Profundamente emocionado por causa de seu irmão, José apressou-se em sair à procura de um lugar para chorar e, entrando em seu quarto, chorou. Depois de lavar o rosto, saiu e, controlando-se, disse: Sirvam a comida. Serviram a ele em separado dos seus irmãos e também dos egípcios que comiam com ele, porque os egípcios não podiam comer com os hebreus, pois isso era sacrilégio para eles. Seus irmãos foram colocados à mesa perante ele por ordem de idade, do mais velho ao mais moço, e olhavam perplexos uns para os outros. Então lhes serviram da comida da mesa de José, e a porção de Benjamim era 5 vezes maior que a dos outros, e eles festejaram e beberam à vontade. 43 fala então dessa nova descida ao Egito, para buscar novamente comida, para estar novamente ali naquele lugar de suprimento, para trazer de volta o irmão que tinha ficado preso, e então para trazer, né, alimento para suas famílias. Mas Jacó temia, né, pela vida de Benjamim que eles queriam levar, porque segundo eles o administrador, o governador do Egito, que era José, só os receberia com o irmão mais novo. Então eles descem com Benjamim, com presentes. Chegando ali, José os vê, prepara um banquete para eles na sua própria casa, querendo realmente ter esse momento de comunhão com os seus irmãos, querendo ver essa situação mais de perto, poder conversar, poder estar à mesa realmente, para ver o que Deus iria fazer naquele lugar. 44. José deu as seguintes ordens ao administrador de sua casa: encha as bagagens desses homens com todo o mantimento que puderem carregar e coloque a prata de cada um na boca de sua bagagem. Depois coloque a minha taça, a taça de prata, na boca da bagagem do caçula, junto com a prata paga pelo trigo. E ele fez tudo conforme as ordens de José. Assim que despontou a manhã, despediram os homens com seus jumentos. Ainda não tinham se afastado da cidade quando José disse ao administrador de sua casa: Vá atrás daqueles homens e quando os alcançar, diga-lhes: Por que retribuíram o bem com o mal? Não é esta taça que o meu senhor usa para beber e para fazer adivinhações? Vocês cometeram grande maldade. Quando ele os alcançou, repetiu-lhes essas palavras, mas eles lhes responderam: Por que o meu senhor diz isso? Longe dos seus servos fazer tal coisa. Nós lhe trouxemos de volta da terra de Canaã a prata que encontramos na boca de nossa bagagem. Como roubaríamos prata ou ouro da casa do seu senhor? Se algum dos seus servos for encontrado com ela, morrerá, e nós, os demais, seremos escravos do meu senhor. E disse ele: Concordo, somente quem for encontrado com ela será meu escravo, os demais estarão livres. Cada um deles descarregou depressa sua bagagem e abriu-a. O administrador começou então a busca, desde a bagagem do mais velho até a do mais moço, e a taça foi encontrada na bagagem de Benjamim. Diante disso, eles rasgaram as suas vestes. Em seguida, todos puseram a carga de novo em seus jumentos e retornaram à cidade. Quando Judá e seus irmãos chegaram à casa de José, ele ainda estava lá. Então eles se lançaram ao chão perante ele, e José lhes perguntou: O que foi que vocês fizeram? Vocês não sabem que um homem como eu tem poder para adivinhar? Respondeu Judá: O que diremos a meu senhor? Que podemos falar? Como podemos provar nossa inocência? Deus trouxe à luz a culpa dos teus servos. Agora somos escravos do meu senhor, como também aquele que foi encontrado com a taça. Disse, porém, José: Longe de mim fazer tal coisa. Somente aquele que foi encontrado com a taça será meu escravo. Os demais podem voltar em paz para a casa do seu pai. Então Judá dirigiu-se a ele, dizendo: Por favor, meu senhor, permita-me dizer-te uma palavra. Não se acenda a tua ira contra o teu servo, embora seja igual ao próprio faraó. Meu senhor perguntou a estes seus servos se ainda tínhamos pai e algum outro irmão. E nós respondemos: Temos um pai já idoso, cujo filho caçula nasceu-lhe em sua velhice.
O irmão deste já morreu, e ele é o único filho da mesma mãe que restou, e seu pai o ama muito. Então disseste a teus servos que o trouxessem a ti, para que os teus olhos pudessem vê-lo. E nós respondemos a meu senhor que o jovem não poderia deixar seu pai, pois caso o fizesse, seu pai morreria. Todavia disseste a teus servos que se o nosso irmão caçula não viesse conosco, nunca mais veríamos a tua face. Quando voltamos a teu servo, a meu pai, contamo-lhes o que o meu senhor tinha dito. Quando nosso pai nos mandou voltar para comprar um pouco mais de comida, nós lhe dissemos: só poderemos voltar para lá se o nosso irmão caçula for conosco, pois não poderemos ver a face daquele homem, a não ser que o nosso irmão caçula esteja conosco. Teu servo, meu pai, nos disse então: vocês sabem que minha mulher me deu apenas 2 filhos. Um deles se foi, e eu disse: com certeza foi despedaçado. E até hoje nunca mais o vi. Se agora vocês também levarem este de mim e algum mal lhe acontecer, a tristeza que me causarão fará com que os meus cabelos brancos desçam à sepultura. Agora, pois, se eu voltar a teu servo, a meu pai, sem levar o jovem conosco, logo que meu pai, que é tão apegado a ele, perceber que o jovem não está conosco, morrerá. Teus servos farão seu velho pai descer seus cabelos brancos à sepultura com tristeza. Além disto, teu servo garantiu a segurança do jovem a seu pai, dizendo-lhe: se eu não o trouxer de volta, suportarei essa culpa diante de ti pelo resto da minha vida. Por isso agora te peço, por favor, deixe o teu servo ficar como escravo do meu senhor no lugar do jovem e permita que ele volte com seus irmãos. Como poderei eu voltar ao meu pai sem levar o jovem comigo? Não posso ver o mal que sobreviria ao meu pai. Capítulo 44 é a situação que José faz, né? Permite ali que seus irmãos passem para prová-los, para provar a fidelidade, para provar a atitude dos seus irmãos ali diante de uma possível tragédia com Benjamim, né? Já que eles sabiam que trazer Benjamim até o Egito traria uma grande tristeza ao pai se algo acontecesse. Ele dá todo esse testemunho a respeito daquilo que ele falou com o pai, daquilo que o pai falou com ele, daquilo que ele estava fazendo ali no Egito. Então, Judá se coloca como uma grande testemunha entre o pai Jacó, entre o governador José, entre os seus irmãos e entre o próprio Benjamim. Judá se coloca à disposição para pagar o preço do pecado de Benjamim. E talvez era exatamente isso que José estava esperando de algum dos seus irmãos, uma atitude de rendição, uma atitude de humilhação, uma atitude de arrependimento pelo que eles haviam feito com José muitos anos atrás. 45, né, para nós finalizarmos. A essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam e gritou: façam sair a todos. Assim ninguém mais estava presente quando José se revelou aos seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram, e a notícia chegou ao palácio do faraó. Então disse José a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiam responder-lhe. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Voltem depressa, meu pai, e digam-lhe: assim diz o seu filho José: Deus me fez senhor de todo o Egito. Vem para cá, não te demores. Tu viverás na região de Gósen e ficará perto de mim, tu, os teus filhos, os teus netos, as tuas ovelhas, os teus bois e todos os teus bens. Eu te sustentarei ali, porque ainda haverá 5 anos de fome. Do contrário, tu, a tua família e todos os teus rebanhos acabarão na miséria. Vocês estão vendo com seus próprios olhos, e meu irmão Benjamim também, que realmente sou eu quem estou falando com vocês. Contem a meu pai quanta honra me prestam no Egito.
e tudo que vocês mesmos testemunharam, e tragam meu pai para cá depressa. Então ele se lançou chorando sobre o seu irmão Benjamim e o abraçou, e Benjamim também o abraçou chorando. Em seguida beijou todos os seus irmãos e chorou com eles, e só depois os seus irmãos conseguiram conversar com ele. Quando se ouviu no palácio do faraó que os irmãos de José haviam chegado, o faraó e todos os seus conselheiros se alegraram. Disse então o faraó a José: diga a seus irmãos que ponham as cargas nos seus animais, voltem para a terra de Canaã e retornem para cá, trazendo seu pai e suas famílias. Eu lhes darei o melhor da terra do Egito, e vocês poderão desfrutar a fartura desta terra. Mande-os também levar carruagens do Egito para trazerem as suas mulheres, os seus filhos e seu pai. Não se preocupem com os seus bens, pois o melhor de todo o Egito será de vocês. Assim fizeram os filhos de Israel. José lhes providenciou carruagens, como o faraó tinha ordenado, e também mantimentos para a viagem. A cada um deu uma muda de roupa nova, mas a Benjamim deu 300 peças de prata e 5 mudas de roupa nova. E o seu pai enviou 10 jumentos carregados com o melhor do que havia no Egito, e 10 jumentas carregadas de trigo, pão e outras provisões para a viagem. Depois despediu-se dos seus irmãos e, ao partirem, disse-lhes: não briguem pelo caminho. Assim partiram do Egito e voltaram a seu pai Jacó, na terra de Canaã. E lhes deram a notícia: José ainda está vivo. Na verdade, ele é o governador de todo o Egito. O coração de Jacó quase parou. Não podia acreditar neles, mas quando lhes relataram tudo o que José dissera, e vendo Jacó, seu pai, as carruagens que José enviara para buscá-los, seu espírito reviveu. E Israel disse: basta, meu filho José ainda está vivo, irei vê-lo antes que eu morra. 45 fala dessa revelação, né, que José faz diante dos seus irmãos ali, diante daquela situação da mesa, da taça, de todo esse testemunho que eles estão dando ali diante de José. José também se revela, porque ele percebe que seus irmãos estão arrependidos de tudo que eles fizeram, e ao mesmo tempo José também tem um coração manso e humilde, a ponto de compreender que a ida dele até o Egito tinha um propósito divino, não tinha a ver com a ira dos seus irmãos, não tinha a ver simplesmente com uma vingança dos seus irmãos contra ele, mas com o próprio propósito divino em levá-lo até aquele lugar para salvar toda a terra da fome, né, de tudo que estava por vir naqueles 7 anos de fome que tinha sobre a terra. Como José era maduro, gente, pensa em um homem que veio sobre a terra nesse tempo e que tinha uma maturidade espiritual tremenda, mesmo sem entender, porque a gente não percebe Deus falando em nenhum momento com José. Deus não fala com José a respeito da sua história, mas ele é tão manso e humilde que Deus consegue mover na vida de José através das circunstâncias, através das situações. Deus fala com José pelas circunstâncias, pelas pessoas que estão ao seu redor. Deus fala com José no seu íntimo, Deus fala com José no seu espírito. Com certeza José tinha a condição espiritual muito viva, porque ele vai se desenvolvendo na sua vida com Deus de uma forma muito poderosa, sem ao menos ter ouvido uma só vez Deus falar com ele em todas as passagens. Não há uma palavra de Deus direta à vida de José, pelo menos nada descrito, né? Aqui nesses capítulos que a gente tem lido, amém? Então que vocês possam aproveitar esse sábado, meditar na palavra, estar com o Senhor, estar aí, né, deixando o Espírito Santo também mover o coração de vocês na história de José. Quem tem ido lá nos nossos estudos de Gênesis, super indico, porque, gente, como esses textos são tremendos para que a gente possa entender um pouco mais da história da redenção, do que Deus está fazendo através desse menino chamado José no Egito. Então, como Deus pode fazer, né, mostrar a sua história de redenção através da vida de um homem, como foi na vida de José. Amém, gente? Deus abençoe. Ótimo sábado para vocês. E amanhã, se Deus quiser, domingo, a gente está aqui para continuar a nossa leitura em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.